Olá pessoal, sou o professor Eziel Domingos do canal Física para Todos com Eziel, certo? Então vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Física Básica 1. Essa aula é sobre exercícios de cinemática, sobre os conteúdos vistos nas aulas anteriores, tá bom? Então, sabemos que os exercícios das aulas são tirados do livro Tópicos de Física, certo? Então vamos iniciar o nosso exercício 4, que fala o seguinte: o automóvel parte do repouso, animado de aceleração escalar constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade do automóvel 10 segundos após a partida, certo? Então vamos lá. A gente tem um automóvel que parte do repouso, certo? Sabemos que quando um automóvel parte do repouso, a sua velocidade inicial, que é o V0, é 0 metros por segundo, certo? E isso é válido quando o tempo é t igual a zero. Só que sabemos que a nossa aceleração, como a questão diz, é constante e é 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, temos um movimento em que a aceleração é constante. Que tipo de movimento é esse? É o MUV, que é um movimento uniformemente variado, certo? Ele pede para calcular a nossa velocidade do carro quando t for igual a 10 segundos, tá bom? Então, primeira dica que eu dou para vocês é anotar os dados que ele dá na questão. Ele deu a velocidade inicial, que é 0 metros por segundo, certo? Ele deu a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado, e quer saber a velocidade final, certo? E essa velocidade final que ele quer é quando t for igual a 10 segundos. Ou seja, eu tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, tenho o tempo e quero saber a velocidade. Quero saber a velocidade do automóvel quando t for igual a 10 segundos. Então, a gente sabe qual a equação do MUV. A equação que a gente conhece do MUV até o momento é a seguinte: é que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, certo? Então vamos substituir os dados que a gente tem na questão. Velocidade inicial é 0, mais aceleração é 3, vezes o tempo que ele quer, que é 10 segundos. Ele quer calcular a velocidade quando o t for igual a 10, certo? Então, 3 vezes 10 dá 30, né? Isso quer dizer que a minha velocidade final, que é o v que ele pede na questão, é 30 metros por segundo, tá bom? Então essa é a resposta do nosso exercício, 30 metros por segundo, certo? Questão muito simples, né? Aplicação da função horária da velocidade. Então vamos para o nosso segundo exercício, que é o exercício 7, que fala o seguinte: a velocidade escalar de um automóvel variou com o tempo conforme o gráfico a seguir. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante t igual a 3,5 segundos, certo? Então, vamos lá interpretar esse gráfico. A gente viu que o gráfico da velocidade pelo tempo, no movimento uniformemente variado, ele fala que a velocidade varia, então esse movimento é um MUV. A gente viu que o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta crescente ou uma reta decrescente. A reta é crescente quando a aceleração é positiva e a reta é decrescente quando a aceleração é negativa, certo? Então a gente já sabe de uma coisa: esse gráfico é uma reta decrescente, então a aceleração vai ser negativa. Logo teremos um movimento retardado, certo? Mas quais são os dados que a gente tem na questão? A gente sabe que quando t for 0, a velocidade é 20. Ou seja, a gente sabe que a velocidade inicial desse móvel é 20 metros por segundo, certo? E a gente tem esse ponto aqui, eu vou chamar desse ponto A. O que é que esse ponto A quer dizer? Esse ponto A quer dizer o quê? Que quando o tempo for 5, a minha velocidade é 5 também, certo? Então, sabendo desse dado, a gente pode calcular a aceleração. Como a gente pode calcular a aceleração? A gente pode calcular a aceleração, vou chamar esse ponto aqui de B, entre esses dois pontos. Como fica? A gente sabe que a aceleração
é ΔV por ΔT, não é isso? Então, nesse caso, usando os pontos A e os pontos B, o ponto B como ponto inicial, eu vou trocar. Vou chamar o ponto A ponto inicial e o ponto B o ponto final. Então, como é que vai ficar o meu ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. Nesse caso, a velocidade final, que é VF menos VI, dividido por TF menos TI. A velocidade final, nesse caso, é a velocidade no ponto B, que é 5, tá? Menos a velocidade inicial, que é a velocidade no ponto A, que é 20, tá? Então, o tempo final é o tempo no ponto B, que é 5, menos o tempo inicial, que é o tempo no ponto A, que é o 0, tá bom? Então, essa aceleração vai ficar 5 menos 20, vai dar menos 15. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor. O maior valor é o 20, então o sinal dele é o menos, por isso fica menos 15. 5 menos 0 dá 5, tá bom? Logo, a aceleração é 15 dividido por 5 dá 3, com menos, então fica menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então a gente já achou a aceleração desse móvel, usando esses dois pontos. E como eu falei que como o gráfico é uma reta decrescente, a aceleração era negativa, menor que zero. E realmente a gente calculou e viu que essa aceleração é negativa. Então a gente tem a nossa velocidade inicial e temos a aceleração. Igualmente ao problema anterior, a gente pode escrever a função horária da velocidade. Sabemos que a função horária é v final igual a v inicial mais a aceleração vezes o tempo. Logo, v é igual, velocidade final é igual, velocidade inicial é 20, aceleração mais aceleração, que é menos 3, vezes o tempo, tá? Logo, v é igual a 20, mais com menos dá menos, então menos 3 vezes t. Então essa é a minha função horária da velocidade. Opa, vou escrever 30, 20, menos 3 vezes t, certo? Então, essa é a minha equação da velocidade. Mas ele quer saber a velocidade quando t for igual a 3,5. E como é que fica isso aqui? É só substituir nessa equação. Logo, v é igual a 20 mais 3 vezes 3,5, certo? Então, 20 mais 3 vezes 3,5 dá quanto? 35 vezes 3. 3 vezes 5 vai dar 15, sobre 1. 3 vezes 3 dá 9 com 10. A vírgula vem para cá. Temos uma vírgula. Então fica 10,5. Lembrando que aqui é menos, tá? Não é mais. Aqui é um menos. Porque o movimento é retardado, tá? Então fica 20 menos 10,5. E essa subtração dá 9,5. E a unidade da velocidade é metros por segundo, certo? Então, essa é a nossa velocidade do automóvel quando o tempo for igual a 3,5 segundos, certo? Questão muito bacana, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão é muito interessante e é estilo a prova do Enem, tá bom? Então, a velocidade escalar de um corpo varia em função do tempo, como está representado no gráfico a seguir. Em cada um dos trechos, de 1 a 7, classifica o movimento em progressivo ou retrógrado, acelerado, retardado ou uniforme. Caso contrário, não esteja em movimento, classifique-o em repouso. Ou seja, a gente vai analisar esse gráfico nos 7 trechos, tá? Então, só para relembrar, sabemos que o movimento ele é progressivo quando a velocidade é positiva, ou seja, é maior que zero. E ele é retrógrado quando a velocidade é menor que zero. A gente sabe que o movimento é acelerado quando a velocidade está aumentando, certo? Ou seja, o corpo sempre está aumentando de velocidade. E ele é retardado quando
a velocidade está diminuindo, certo? Então, vamos lá calcular, analisar cada um dos trechos, tá bom? Então, no primeiro trecho, nesse trecho aqui, o que está acontecendo? A velocidade é positiva ou negativa? Dá para ver que a velocidade está no eixo positivo das velocidades. Então, se ela é positiva, o movimento é progressivo, tá bom? E dá para ver que a velocidade está aumentando, né? Com o tempo, ela está aumentando. Então, se a velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. Então, no trecho 1, o movimento é progressivo e acelerado. No trecho 2, o que acontece? A velocidade não varia, ela é uniforme nesse ponto aqui, ó. Então, a velocidade ela é constante. Nesse caso, o movimento é uniforme, tá? Ou melhor, o movimento ele é dito uniforme mesmo, tá bom? O movimento é dito repouso quando não tem velocidade. Então, no trecho 2, o movimento é uniforme, tá bom? No trecho 3, vamos lá. A velocidade dá para ver que é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, a gente viu que quando tem um gráfico da velocidade pelo tempo, quando a reta é decrescente, isso quer dizer que a aceleração ela é negativa, tá bom? Mas em compensação, a reta é decrescente no eixo positivo das velocidades. A velocidade ainda é positiva, então a velocidade é positiva, mas a velocidade está diminuindo. Então, o movimento é progressivo porque a velocidade é positiva, porém é um movimento retardado porque a velocidade está diminuindo, tá bom? Então, no trecho 3, o movimento é progressivo e retardado. No trecho 4, a velocidade é uma reta e o valor dessa reta está no ponto zero da velocidade. Então, a velocidade desse móvel, nesse trecho 4, é zero. Então, o movimento não tem movimento. O corpo está em repouso, tá? Então, o móvel está em repouso nesse trecho, tá? E no trecho 5, vamos lá. No trecho 5, a gente tem o quê? Tem uma reta decrescente, ou seja, a velocidade está diminuindo, né? A velocidade está diminuindo. Então, nesse caso, a gente pode, por exemplo, usar dois pontos. Para saber se é acelerado ou retardado, a gente pode usar dois pontos de referência. Pode usar como um ponto -1 e aqui como -4. Tá bom? E a gente calcula o ΔV, tá? A gente calcula o ΔV. Nesse caso, esse aqui é o ponto inicial e esse é o ponto final. O ΔV, nesse trecho 4, é VF menos VI. VF, nesse caso que a gente está adotando para descobrir se é acelerado ou retardado, nesse ponto é o VF, a aceleração é -4. A velocidade, no caso. Menos o VI é -1. Tá? Então, -1. Ou seja, -4, menos com menos mais 1. Então, -4 mais 1 vai dar -3 metros por segundo. Ou seja, dá para ver que uma variação de velocidade nesse trecho aqui dá uma velocidade negativa. Ou seja, a reta é decrescente, então já sabemos que o movimento é retardado. E como a velocidade, esse gráfico está no eixo negativo da velocidade, a velocidade é menor que zero. Ou seja, no eixo 5, a gente tem a velocidade menor que zero e temos a nossa velocidade diminuindo de intensidade. Ou seja, a gente pode analisar esse problema da seguinte forma. A gente sabe que quando o corpo chega nesse ponto aqui, o que acontece? Ele inverte o sentido de movimento, tá bom? Então, a reta é decrescente, o movimento é retardado. A velocidade é negativa,
o movimento é retrógrado, tá bom? Então temos o movimento retrógrado e além disso temos a velocidade diminuindo de valor, então o movimento é retardado, certo? No trecho 6, temos uma reta linear nesse ponto de velocidade menos 4. A velocidade é negativa, tá bom? Então, se ela é negativa, o movimento é retrógrado. Porém, a velocidade não varia, é uma reta linear. Então, é um movimento uniforme. Então, temos um movimento retrógrado e um movimento uniforme, certo? E para finalizar, o trecho 7. Primeiro, dá para ver que a reta é crescente. Então, se a reta é crescente, o movimento é acelerado, mas a reta ainda está no eixo negativo das velocidades, ou seja, é um movimento retrógrado. Então, é um movimento retrógrado e, além disso, é um movimento acelerado, tá bom? Então, dessa forma terminamos essa questão, certo? Questão muito interessante. Vamos para a próxima questão, questão 16, que diz o seguinte: a velocidade escalar de um corpo variou de acordo com o gráfico a seguir. Temos um gráfico da velocidade pelo tempo, tá? Dessa maneira, ele percorreu uma determinada distância d, ou seja, esse gráfico está representando a variação de um objeto, de um corpo, e durante esses 60 segundos, a velocidade teve 3 variações. Essa foi a primeira, essa que foi a segunda e essa que foi a terceira. E nesses 60 segundos, esse corpo percorreu uma distância que a gente não sabe qual é, tá? Ele quer saber que velocidade constante esse corpo deveria manter no mesmo intervalo de tempo de 60 segundos para percorrer a mesma distância d. Então vamos lá representar. Esse gráfico está representando o quê? Se eu tenho uma reta crescente, o corpo está acelerado. Se eu tenho uma reta linear, aqui o corpo está acelerado. Aqui o corpo está uniforme, porque a velocidade não varia. E como a reta é decrescente, o movimento está retardado, tá bom? Mas ele quer saber, em vez de eu ter um movimento acelerado, uniforme e retardado, eu quero saber qual é a velocidade escalar constante para que o corpo deveria ter para percorrer essa distância d nos mesmos 60 segundos. Ou seja, eu quero percorrer uma estrada de distância d com uma velocidade só, sem ter que variar durante 60 segundos, certo? Como é que a gente calcula essa velocidade escalar constante? A velocidade é a variação da posição pelo tempo. Nesse caso, a variação da posição seria essa distância, que é d. d dividido pelo ΔT, que é o tempo, né? Nesse caso, o ΔT que ele fala é 60 segundos. Para a gente calcular essa velocidade, a gente já sabe o tempo, tem que calcular a distância, certo? Mas essa distância é a mesma que está representada por esse gráfico. E como é que a gente calcula essa distância? A gente viu uma propriedade muito importante, que se eu tenho o gráfico da velocidade pelo tempo, para eu calcular a variação da posição desse corpo, é só calcular o quê? A área desse gráfico. Então, essa distância é igual à área desse gráfico, tá bom? E essa área, ela é composta por 3 áreas. Por essa daqui, que dá para ver que é um triângulo. Por essa daqui, ó, que dá para ver que é um retângulo, não é isso? E finalmente por essa daqui que dá para ver que é outro triângulo, tá? Então, a distância é igual à área da região 1 mais a área da região 2 mais a área da região 3. Então vamos lá calcular essas 3 áreas. A área da região 1 é um triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, tá? Então, a base é 20, a altura é 30, né? Nesse caso. Então, fica 20 vezes 30 dividido por 2, tá? Mais a área da região 2. Isso daqui é um retângulo.
Como é que calcula essa região? É base vezes altura. Então a base é 40 menos 20, que é 20, vezes a altura, que é 30. Essa altura aqui é 30. Então fica 20 vezes 30. Tá bom? Mais a área dessa região 3, que é a área de um triângulo, que é a base. Essa base também é 20, vezes a altura, que é 30. Então fica 20 vezes 30 dividido por 2, tá? Então vamos lá fazer esses cálculos. 20 eu posso simplificar por 2, fica 10. Então fica 10 vezes 30, que vai dar 300, né? Mais 20 vezes 30 vai dar 600. Mais, posso simplificar esse 20 com esse 2, fica 10. 10 vezes 30 dá 300, não é isso? Então fica 300 mais 300 dá 600. 600 mais 600 dá 1.200. E a unidade de distância usada é metros, tá? Então a gente calculou a distância que esse móvel percorreu com essa velocidade variando. Mas ele quer calcular a velocidade constante que o corpo deveria ter para percorrer essa mesma distância em 60 segundos. Então vamos lá. Essa velocidade, que eu vou botar assim, VCT, que é velocidade constante, CTE no caso, vai ser distância dividido pelo tempo. A distância é 1.200 dividido pelo tempo que ele deu, que é 60 segundos, certo? Esse zero eu posso cortar com esse zero. Fica 120 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2, né? Com esse zero eu posso adicionar esse zero aqui, fica 20. Ou seja, 1.200 dividido por 60 dá 20, tá? Então a minha velocidade constante que eu deveria ter para percorrer esse corpo com a velocidade constante em 60 segundos, essa distância de 1.200 deveria ser 20 metros por segundo, tá bom? Então, questão muito simples. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até